Corinthians é um caso à parte. O Corinthians não conta mais. Imaginem os senhores, pode acontecer. É uma possibilidade. O Corinthians vencer o Palmeiras e o Flamengo não vencer o Grêmio. Tudo é possível. Isso pode acontecer. Pode. Meus amigos, o campeonato pode ficar sem graça em termos de disputa de título. Vamos falar do Corinthians. Jackson Pinheiro está lá, isso, produção grande. Jackson Pinheiro vai falar do líder isolado. Eu não me lembro de um time tão líder, mas tão líder assim na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O PVC vai me corrigir, eu sei que já teve. Não teve, não? Não, é o recorde. Tão líder assim? Então. Recorde de pontuação. Não, nessa fase do campeonato. Então eu estou certo. Eu não me lembrava mesmo, porque nunca existiu, nunca houve um time tão líder do Brasileirão a essa altura do campeonato. É o Corinthians e o Jackson Pinheiro conta tudo. É isso mesmo, os jogadores corintianos se reapresentaram na manhã desta segunda-feira aqui no CT Joaquim Grava e já começaram a trabalhar visando o clássico desta quarta-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. A vitória no último fim de semana foi construída com Jadson ainda no primeiro tempo e no comecinho do segundo tempo o Jô marcou o segundo gol do Corinthians, vitória por 2-0 para cima da Ponte Preta. O Timão não sabe o que é levar um gol a 6 rodadas no Campeonato Brasileiro, não sabe o que é perder a 26 jogos, são 16 vitórias e 10 empates. Uma fase que o meia Jadson definiu assim. Acho que o comprometimento, o pensamento positivo que vai vir as vitórias, acho que a confiança também, todo esse tempo aí com bons resultados. Isso aí eu acho que são os pontos fundamentais. É claro que às vezes os resultados aí de outros jogos têm nos ajudado, né, a manter a distância ou às vezes até ampliar. Mas eu acredito muito em Deus, né? Sorte não. Então eu acho que também o trabalho dentro de campo, isso aí reflete também na hora dos jogos. E o clássico desta quarta-feira pode ser considerado uma daquelas finais do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Se o Corinthians vencer o Palmeiras, abre 16 pontos do Verdão. Vai ser um jogo muito difícil, sabemos da importância do jogo. É um clássico aí esperado por muita gente, né, pelos torcedores. Então, como a gente vem numa invencibilidade, claro que eles vão vir querendo quebrar isso aí, ainda mais jogando dentro da casa deles. Mas a nossa equipe, nesse tempo, criou maturidade, a gente tem ganhado entrosamento. Então, temos que saber jogar contra eles lá, ter paciência para conseguir uma vitória lá, que eu acho que a nossa equipe tem tudo para conseguir novamente. Para o clássico, o técnico Fábio Carilli não tem nenhum desfalque e ainda conta com um retorno importante do lateral Fagner, que cumpriu suspensão no jogo contra a Ponte Preta. Daqui do CT Joaquim Grava, do Centro de Treinamento do Corinthians, Jackson Pinheiro, para os canais Fox Sports. Ok, muito obrigado. Portanto, o Jadson falou lá na coletiva, o Fagner deixa treino por causa de pisão no pé, dúvida para o grande clássico no Allianz, Casa do Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, quarta-feira. As invencibilidades, né? O Palmeiras não perde no Allianz Parque há 28 jogos, são 21 vitórias e 7 empates. O Corinthians não perde em lugar nenhum há 26 jogos. Para não perder, ninguém perder a invencibilidade, tem que terminar empatado o jogo na quarta-feira. O que seria um fabuloso resultado para o Corinthians. Seria. E péssimo para o Palmeiras. Porque empatar com o Palmeiras, que é um postulante ao título, ou tem potencial para, não é? Vamos esquecer pontuação, porque se você for só olhar a pontuação, vai falar, esquecer de louco, como é que o Palmeiras vai ser campeão? Não, estou falando de potencial. O Palmeiras tem potencial, tem time, tem elenco, tem estrutura, tem tudo para tentar alcançar. Só que aí tem que combinar com o Corinthians, para o Corinthians perder umas 7 partidas, né, de forma direta. Aí eu arrisco a dizer o seguinte, se o Corinthians vencer o Palmeiras e ainda tem Flamengo em casa... Empate, Flamengo e Grêmio. E... eu não vou nem colocar isso daí, não vou nem colocar isso. Eu disse, não. Mas olha só, se ganhar do Palmeiras, ganhar do Atlético Mineiro e do Flamengo nesse primeiro turno, aí pode esquecer, o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Ele tá porque ele estará ganhando de 3 times que têm condições... Que tem time. Já ganhou do Grêmio fora, né? Já conseguiu um exatamente, feito. Edmundo, que foi um resultado. Claro. E mais, na época o Grêmio era o vice-líder. Mas olha aqui, Corinthians e Flamengo vão jogar em Itaquera. Na 17ª rodada. Atlético Mineiro e Corinthians é em Minas Gerais. Mas se você pensar que dos 4 primeiros, dos 5 primeiros, ele vai fazer em casa, no segundo turno, contra o Palmeiras, contra o Grêmio
e contra o Atlético. São 3 jogos que ele vai resolver em casa. A maior diferença que o campeão tirou para ser campeão foi o Flamengo em 2009, que tirou 12 pontos. Hoje eu escrevi brincando com os 13 pontos, porque antigamente 13 pontos era sinal de sucesso. Você fazia 13 pontos na loteria e ficava rico. Né? Teve gente que não entendeu o que eu escrevi, quando eu falei hoje 13 pontos de distância é fracasso. Eu não estou falando que é um fracasso o Palmeiras de hoje, nem que é fracasso quem está com 13 pontos. Claro. Estou dizendo, 13 pontos é sinal de fracasso, por quê? Com 13 pontos, ninguém nunca conseguiu ser campeão. Quando permitiu ficar 13 pontos atrás do líder, ninguém conseguiu se tornar campeão. Pode mudar a história nesse ano. Pode, mas você tem que transformar a história. Olha aqui, o caminho do Corinthians até o final do primeiro turno. Quarta-feira jogará com o Palmeiras no Allianz. Aí no final de semana receberá o Atlético Paranaense, vai jogar na Arena Corinthians. Depois jogará em Florianópolis contra o Avaí. Virá ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. Aí receberá o Flamengo na Arena Corinthians, dia 30 de julho. Que jogo, hein? Dois grandes jogos em sequência, porque no dia 2 de agosto jogará no Horto contra o Atlético Mineiro. Aí no dia 5 de agosto recebe o Sport e aí termina o primeiro turno do campeonato. Inicia o segundo turno enfrentando a Chapecoense lá na Arena Condá. Aliás, iniciou empatando em casa, né? Com a própria Chape. E aí gerou uma certa... vale até uma pesquisa, um estudo, que o PVC é o mais gabaritado de todos para fazer isso, o Eugênio também. Um domínio num campeonato de pontos corridos, uma distância tão grande assim, de uma equipe para as outras na pontuação, deve ter acontecido. A essa altura do campeonato? 9 pontos nessa altura do campeonato, não. Eu lembro muito do Cruzeiro de 2003. Não, mas não só falando em termos de Brasil, em termos de mundo. Nessa altura... Bayern de Munique na Alemanha, Juventus na Itália, Paris Saint-Germain nos grandes momentos na França. O Bayern no ano passado abriu uma vantagem grande, mas acho que não chegou a 9 pontos na 12ª rodada. Estava ali 8 pontos, mais ou menos. Amanhã eu trago a informação certinha do Bayern. Eu tenho certeza disso. Mas no Brasil, eu lembro muito do Cruzeiro 2003, que não abriu a esta altura. A esta altura, não. O líder com maior pontuação nessa altura do campeonato, com 20 clubes, tinha sido o Atlético em 2012, que não foi campeão, tinha 31 pontos, mas não tinha 9 de diferença para o vice-líder. O assustador não é a pontuação do Corinthians, que é recorde, mas é a diferença de pontos para o segundo colocado. No segundo turno de 2003, aquele Cruzeiro espetacular do Vanderlei Luxemburgo, do Alex, do Aristizábal, David. Aquele time chegou a uma altura, abriu 12 pontos, em outubro abriu 12 pontos para o Santos. Eu lembro muito que eu brincava com advérbios. Aí o Cruzeiro perdeu para o Juventude em casa e para o Internacional em Porto Alegre. E as pessoas diziam, agora a diferença é de só 6 pontos. E eu falo, só não, são 6 pontos. Não é nem só, nem muitos. São 6 pontos. 6 pontos para tirar no segundo turno é muita coisa. 9 para tirar essa altura, mesmo a esta altura no primeiro turno, alguém pode conseguir? Claro que pode. Mas é uma vantagem enorme que o Corinthians já conquistou. Olha, é impressionante. Hoje será completada a rodada. Nós ainda temos aí mais 5 jogos para terminar o primeiro turno. Vejam a distância incrível. Realmente é uma campanha histórica do Corinthians até aqui. Vamos então para o rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar de Minas Gerais. O Marcos Rocha deu uma declaração à Rádio Itatiaia.